Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando Na Lata. Na Lata que chegamos agora a quanto? Agora eu perdi as contas, hein? Agora eu tô medidão. Bateu a meta, né? Bateu a meta, se eu não me engano, é 1.040. São 1.040 seguidores. Que beleza, hein, negão? Caramba, velho, estamos muito felizes. Dá pra parar de contar agora ou não? Não, vamos continuar contando. A gente conta cada um que chega, cada pessoa nova que chega é importante. Exato, não. Isso não tenha dúvida. Cada um que se inscreve no nosso canal, que compartilha, que comenta, que curte, ou que deixa o dislike também, tá jóia. Também. Todo mundo que interage com a gente é muito bem-vindo. Então, você que está chegando, seja bem-vindo ao Na Lata. Foram quase 200 pessoas novas aí que chegaram nos últimos dias. Seja bem-vindo. Na Lata Podcast, onde a gente fala a verdade sem medo de agradar e com muito bom humor. Essa palavra. Eita, aí sim, negão. E fala a verdade sobre viver aqui nos Estados Unidos, tá? O que é diferente. Contando toda a curiosidade, o que... Mandando a real, na Lata. Mandando a real. Então vocês vão encontrar vídeo de tudo aí, tanto de profissões, quanto de como que é viver aqui, né? De feriado, de como que é tirar uma carteira, exato. Comprar carro. Então tem de tudo no canal. Até então, profissão, mas você quer vir pra cá, quer ter uma profissão, tem vídeo lá. Então só maratona lá, igual vocês fazem no Netflix, maratona no Na Lata. Maratona, estiver trabalhando, vai ouvindo, né? Ah, tô trabalhando, não tem problema, vai ouvindo, põe no fone de ouvido, vai ouvindo, tô dirigindo, vai ouvindo. É só ouvir, não precisa olhar nossas caras, não. E é só ouvir. Tamo junto. Pô, a gente se arruma tanto, cara. É, mas é que importante é que eles venham lá ouvindo. No YouTube, ouve no YouTube. Negão, falamos até sobre garoto de programa na semana passada. Eita, garoto de programa. Olha lá o vídeo anterior, vocês vão entender. Olha o vídeo anterior, vocês vão entender. Negão, chega de enrolar, negão. Chega de enrolar, irmão. Chega de enrolar que a conversa hoje. Entramos em outro assunto sério. Não, coisa séria. A gente tá trazendo um pessoal sério aqui, né? Estamos trazendo um pessoal sério. Veio psicóloga 2 semanas atrás. É. Aí agora vamos falar. Semana passada, garoto de programa. Já não foi tão sério assim. Mas... E hoje vamos falar com uma técnica em neurofeedback. Eita! Galera de casa, será que sabe o que é isso? Cara, a gente brincou um pouco, né? Eu não faço ideia. Eu achava que era o neuro dando feedback, fazendo a crítica. Pode não, isso não pode, é o feedback. Então, vamos deixar que a especialista explica, né? Mas antes, vamos apresentar a nossa especialista, Rejane Matos. Bem-vinda, Rejane, ao nosso podcast. Muito obrigada. Já me sinto em casa. Ai, que bom. Isso que é importante. Rejane, se apresenta para a galera de casa um pouquinho de você, fala por quanto tempo tem que estar nos Estados Unidos, de onde que você é do Brasil, família, para a galera te conhecer um pouquinho. Bom, eu vim de Santa Catarina, Joinville. Tá. Estou aqui há 7 anos. Vim com a família, vim eu, meu esposo, meus 2 filhos, a Yasmin, na época tinha 11 anos e o Arthur tinha 8 anos. Legal. Então a gente veio pra cá e quando... eu tenho uma filha também mais velha, que também está aqui, que é a Aliciane Morgana. E quando ela tinha mais ou menos seus 12 anos, eu sabia que um dia eu ia vir pra cá. Na realidade, quando ela tinha 6 anos, eu sabia que um dia ela vinha pra cá. Quando ela tinha 12... nós conversamos em um dia ela estar aqui. Nós estarmos aqui. Entendi. E esse dia chegou. Há 7 anos atrás, esse dia chegou. Que legal! Então, veio eu e meus filhos, meu marido e filhos. Depois, logo depois, ela também veio com a filha. Então vocês vieram primeiro. Legal. Nós viemos em maio de 2015 e ela veio em outubro de 2015. Os desbravadores antes e depois a Aliciane Morgana veio junto aí. Mas era você teve um sentimento? Era alguma coisa específica? Era um sonho? Olha, o que era? Eu vou ter que falar a verdade. Não, pode falar, né? Aqui é pra falar na lata. A verdade é... eu simplesmente fui conversar com a minha irmã sobre ficar na casa dela, para vir para cá. O pai da Yasmin, biológico, estava aqui na época. E ela falou, vem para cá que eu aplico para você. Ela é cidadã. Vem para cá que eu aplico para você. Entendi. Eu falei, eu só vou se Deus quiser. Então eu sou religiosa, comecei uma maratona. E em um mês eu tive porque a minha pergunta era muito séria. Tu quer que eu vá agora? Entendi. Porque eu sempre soube que eu viria.
Entendi. E a resposta foi sim. Agora, em um mês, eu marquei o agendamento, 34 dias, eu marquei o agendamento do meu passaporte e em 34 dias eu estava pousando aqui. Uau! Do passaporte? Do agendamento do passaporte. Do passaporte. Foi tudo tão rápido, então. Porque agendou passaporte, agendou entrevista. Eu agendei o passaporte, eu paguei e eu senti bem claro. Amanhã você vai lá fazer eu tinha marcado para 2 semanas, que era o que tinha. Certo. Daí eu só escutei assim, ó. Amanhã você vai lá e você vai fazer seu passaporte amanhã, na Receita Federal. Tá bom. No outro dia eu fui. Eu falei assim, olha, por um acaso tem um encaixe? Ela falou assim, olha, se você quiser sentar e esperar, você pode ir ali ficar sentado esperando. E eu tava ali sentada esperando com meus 2 filhos, meu marido já tinha passaporte. Daí, de repente, ela falou assim, olha, não demorou nem 20 minutos. Olha, dá pra fazer o de vocês sim. Me botou na fila, fez. Outro detalhe foi que o rapaz falou assim pra mim, olha, teu passaporte ia ter um feriado na época, e na terça-feira era o feriado, acho que era de carnaval, se eu não me engano. Na segunda-feira era ponto facultativo, eles trabalharam ou não. E sempre era assim, se eu fizesse na sexta-feira, eu ia receber, não na sexta-feira seguinte, mas na segunda-feira da outra semana. Pelo menos em Joinville era assim, sempre foi. Eu olhei pra ele e falei, tá, então segunda-feira eu pego. Ele, não, porque senão eu vou ter que trabalhar. Você só vai pegar na quarta. Eu falei, não, então eu vou pegar na sexta. Ele falou, não, na sexta é impossível. Eu falei, não, eu vou pegar na sexta. Ele falou, é impossível, é sistema. Eu falei, eu vou pegar na sexta. E na sexta-feira eu tava passando por frente do templo da minha igreja, de repente eu só escutei de novo assim, ó, pega teus filhos e vai lá pegar teu passaporte. Eu parei o carro e falei, Senhor, se é tu, tô indo. Senti que eu peguei meus filhos, estava indo. Da minha irmã, que já tinha feito, a minha irmã também veio, tá? Chegou antes. Ela já tinha feito dela, falou assim, Regiane, onde é que tá indo? Tô indo lá na Receita pegar um passaporte. Se tu não recebeu o e-mail, não vai. Daí eu fui ver o e-mail, só tinha e-mail do Arthur e da Yasmin, o meu não tinha. Liguei na Receita, ela veio assim, eu falei, não, mas eu tô indo. Liga na Receita Federal, tu vai gastar combustível. No Brasil, combustível é caro. Agora pode não ser, mas na época é caro. Eu tava em Curitiba, eu tinha que atravessar toda Curitiba, a grande Curitiba. Daí eu liguei para a Receita Federal, a mulher falou assim, ó, se você não recebeu e-mail, você não tem, porque é sistema. E você não tem, se eu não tenho o teu e-mail aqui, realmente você não tem e-mail pro seu nome. Daí eu, tá bom, vou mesmo assim. Cheguei lá, tá bom, entendi. Cheguei lá, de repente a menina falou, Arthur Vinícius, nome do meu filho, Yasmin Kathleen. Tá, eu entrei pra pegar o passaporte dos dois, né? Falei, pô, tá bom, senhor, tu quer que eu gaste combustível, tu vai me dar o dinheiro, né? Tá tudo bem. De repente ela pega e tira 3 passaportes e põe em cima da mesa. Eu olhei assim, ela abriu, assinei, todo mundo tinha que assinar pra pegar. Daí eu falei pra ela, falei assim, você acabou de ver um milagre. Ela, por quê? Porque eu não recebi e-mail sobre o meu passaporte. Eu liguei na Receita Federal e o certo não tinha nada mesmo. Ela falou assim, nossa, realmente esse sistema não falha. Era para você receber só depois. Teu e-mail realmente, ela olhou, não estava. Mas o meu passaporte estava ali. Então, o que eu vou te dizer? Eu perguntei se ele queria aquela hora. Entendi. Da hora que eu agendei até a hora que eu botei o pé aqui, deu 34 dias. Então, se ele queria aqui, o que eu ia ter medo do resto? Não tinha mais nada a ver, né? Caramba! Daí, dali, fora o resto, naquele dia mesmo, eu só escutei assim, ó, gente, Brasil, pra tu ter dinheiro, não sei vocês com a situação que vocês tiveram, mas a minha não foi assim, não. A minha não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu só escutei assim, ó, agenda com o rapaz lá da agência pra marcar o visto, liga pra ele. Eu falei, mas dinheiro da onde, criatura? Eu não tenho. Pensei, ô senhor, né? Tudo bem, né? Eu tô te escutando até agora, mas essa aí tá difícil, né? Daí eu relutei, sou muito honesta em falar, eu relutei porque eu pensei que era coisa da minha cabeça, que eu tava empolgada, né? Já começou dando certo. Começou, né? Daí, de repente, eu só escutei, liga pro teu marido, sim, como vocês vão fazer. Daí eu liguei pro... tá, antes de eu ligar pro meu marido, o pai da Yasmin mandou assim, acabei de mandar dinheiro para ajudar com as despesas da Yasmin. Eu, tá bom, tô indo, né? Vou ligar pro Gil, daí que eu decidi, ó. Eu fui em Santo Tomé ali. Foi só exatamente. Esperou o dinheiro bater na conta. E ele provou. Falou, tá aí o dinheiro. Tá ali o dinheiro. Pra a parte da Yasmin, para os gastos dela. Mas supria um bom parte para o nosso visto, porque ele mandou a mais. Sim. Então... Depois você podia repor também, podia repor, não tinha problema. Mas era uma boa parte. Eu falei, então tá bom, tô indo. Eu liguei pro meu marido, Gil, vai para o centro que nós vamos marcar para fazer o visto hoje.
Ele falou, dinheiro da onde? Eu falei, o Senhor proverá. Daí nós matamos um tempo lá, fomos comer uma coxinha, né? Eu queria, tava com fome. Daí eu escutei de novo, liga e marca. Eu falei, meu santo, tá bom, né? Vou ligar depois que apareceu, mas tava uma parte do dinheiro. Liguei, ele falou, que horas tu quer marcar? Eu, qual é o teu último horário? Ele, 8h30. Falei, não tem mais tarde. É sério mesmo? Eu perguntei, não tem mais tarde? Ele falou, não, 8h30. Falei, tá bom. E daí o Tari comeu a coxinha, meu santo, aquela coxinha nunca desceu tão... Porque eu disse assim, Senhor, o que tu vai fazer? Porque eu não tenho esse dinheiro, não tenho... De repente a minha irmã, a Grace, me liga. Rejane, vem um pessoal aqui te pagar, que eu tava vendendo roupa, coisas. Vem um pessoal te pagar e eu tenho dinheiro aqui pra ti. E eu também tô te devendo uma grana, eu tô com o dinheiro aqui guardado pra te dar. Foi assim, gente, assim. Eu fui até aonde ela morava, peguei o dinheiro, sobrou acho que R$100 ou R$200 ainda de todo o dinheiro, ainda sobrou, ainda teve sobra. Daí fui lá, paga a coxinha. A gente marcou o visto e foi uma atrás da outra, né? Foi por aí o negócio, entendeu? Então, se alguém me pergunta, por que tu tá aqui? Eu só tenho uma resposta, porque o Senhor quis. Eu querer é uma coisa, ele querer é outra. Exatamente, quando foi com ele fez acontecer, você vê, né? Ai, entendeu? Então foi exatamente assim, dali em diante só foi outros milagres e outras coisas, tudo nesse nível. Entendi. Todos nesse nível. Então tá aí, ó. A mulher foi trazida igual ela, pior que ela fez nem igual a Jonas, né, Jonas? Jonas foi teve outra parte que vocês não sabem, aí, eu dei minhas coisas, tá? Você deu? O Senhor só olhou pra mim e disse assim, eu vim sem nada, eu vim sem $1 sequer. E devendo ainda a passagem no cartão de crédito do meu irmão. Caramba! Eu disse, Senhor, eu só fui dali em diante, tu só tem que obedecer, né? Se aparece um dinheiro que tu não faz ideia de onde poderia ter, e aparece para você pagar o visto, naquele dia que ele fala, você vai questionar? Não, eu já não tô questionando mais nada. Eu cheguei aqui eu vim sem dinheiro. E devendo $1.000 e poucos no cartão de crédito do meu irmão. Ou seja, já chegou aqui com 1.200 negativo. Entendeu? A galera que chega aqui com 200 fala, eu cheguei com 200, 600. Não, no dia exato estava o dinheiro sendo pago o cartão dele. Uau. Caramba. Eu tive 20 dias mais ou menos para pagar o Isso é para louvar de pé na igreja. Daí tu entende por que eu te falei daquele outro. Sim, se minha mãe tá aqui, ela vai estar assistindo, ela fala, grita um amém aí, amém e glória. Viu, dona Márcia? Amém e glória. Então tem que botar a mão pra cima, como meu pai fala, quem comanda esse barco aqui é Deus, não tem outra pessoa pra comandar. E quando você deixa ele comandar, burro é aquele que quer comandar sozinho. Lá vem, Vamos dar palpite, né? Vamos dar palpite. Deus, eu quero é desse jeito. Não, e ela ainda foi ousada, né? Você não botou o dinheiro todo na conta, não vou ainda. Vou esperar o dinheiro. Você mandou pra ir. Vou parar e comer uma coxinha. Me dá o último horário aí que ele não depositou o dinheiro todo. Porque a gente né, não é que eu não sabia do que ele podia fazer. Meu medo era que fosse algo da minha cabeça. Entendi. Entende? Era só isso. Eu não estava subestimando Deus. Eu estava me subestimando. Eu estava achando que talvez eu pudesse estar muito empolgada e tudo mais. Jamais em nenhum momento eu duvidei que ele pudesse fazer isso. A minha dúvida é, será que eu não estou muito animada? Sim. Entende? Só esse foi o fator. Mas foi um grande aprendizado para mim, a minha vinda, para poder saber que realmente quando vem a primeira inspiração você tem que seguir. E é bom você falar isso, porque eu acho que a parte mais difícil do ser humano é essa, né? Você entender qual que é que você quer mesmo. Será que sou eu que tô querendo tanto? Então daí as coisas na minha cabeça tá mandando eu fazer. Ou é a vontade de Deus? E isso a gente precisa de uma conexão próxima a Deus para saber, né? Isso aqui é minhas emoções, é minhas vontades que estão falando agora. E agora, sinceramente, uma resposta de Deus, né? É Deus que está no comando. E aí, do jeito que você fez, você falou, beleza, tá bom, agora que você falou, eu vou fazer tudo então, né? Já me botou dinheiro na conta, agora que vai. Eu chego lá devendo. Não tô ficando louco, né? Não tô ficando louca. Essa voz na minha cabeça não é esquizofrenia. Mas, Rejane, então agora explica pra gente, você falou, já foi excelente, nossa, sua história aqui, de como você chegou aqui nesse país. E agora, como que você começou a se envolver com neurofeedback? Então, primeiro explica o que é neurofeedback, assim, rapidinho pra galera de casa. Neurofeedback nada mais é um treino, tá, nos neurônios que nós temos em nosso cérebro. Os neurônios, eles têm ondas magnéticas, ondas elétricas. Então, o que acontece? O neurofeedback, ele vai
dá um feedback para esse neurônio, e esse neurônio, por si só, ele vai aprender como ele tem que fazer da forma aonde ele possa ter melhor resultado e o nosso cérebro não desperdice energia. Então, é feito um mapeamento, né, a gente, com um eletroencefalograma, ninguém vai levar choque, ninguém fica... Naquelas cadeiras, né? Não é cadeira. Não, né? A primeira vez que eu vi eletroencefalograma, eu parei só no eletro. E eu pensei, meu Deus, choque não. Mas não tem nada a ver. Então, o eletroencefalograma, ele vai fazer uma leitura desse cérebro, através dessas ondas, ele vai captar aonde as partes, né, se é no lobo frontal, nos temporais, né, aonde nós está precisando de um treino extra, está precisando para que o neurônio possa trabalhar melhor e aonde ele pode potencializar. Não é que aquele neurônio precise aprender a trabalhar, mas ele pode ficar melhor ainda. Entendi. Então, com isso, fizemos o mapeamento e depois do mapeamento nós começamos os treinos. Tá? Então, esses treinos são feitos de uma forma bem legal, bem divertida. A pessoa fica na frente de uma televisão ou ela vai jogar um game. E o game é bem legal porque se o cérebro está trabalhando direitinho, o carrinho anda. Se o cérebro está preguiçosinho, o carrinho não anda. Eita! Então, esse é o feedback que o cérebro recebe e ele pensa assim, bom, eu fiz aquilo, o carrinho andou. Eu fiz aquele outro, o carrinho não andou. Vou voltar a fazer aquele outro. Entendeu? Legal, então, isso são sons. Esse som é o feedback. O som, uma sombra na TV, na tela. E conforme a pessoa tá... o cérebro... E uma coisa legal é inconsciente, tá? Nós não trabalhamos no consciente da pessoa, é no inconsciente, mesmo que ela não queira ser, entre aspas, que ela não queira ser treinada, o cérebro dela vai estar sendo treinado e ela vai sentir os efeitos do neurofeedback. Entendi. Então a pessoa ela vai estar dormindo ou vai estar acordada? Tem treinos acordado, tem treinos que ela vai estar de olho fechado, não dormindo. Entendi. Mas nós não trabalhamos na mente como a psicologia, como você lê um livro de autoajuda, entende? Nós trabalhamos aonde são queixas que as pessoas têm, aonde, entre aspas, tudo já foi feito e a pessoa não consegue mudar. Não muda aquele hábito, não muda aquele comportamento. A criança não muda aquele comportamento. E assim vai. Entendi. Entende? Então, o neurofeedback nada mais é do que uma técnica, né, de um treino para poder, assim como a gente vai na academia e exercita o corpo, né, assim como já tem até exercício para os olhos, o exercício pro cérebro. Não é mente, é o cérebro com os neurônios sendo treinados, sendo eles mesmos se vendo para poder eles fazerem as mudanças e melhorar o desempenho. Massa aditivo demais. Aí, né? Agora, exatamente. A gasolina aditivada para o cérebro. Porque tem empresários que fazem neurofeedback para potencializar o cérebro, assim como tem pessoas que precisam, né? E também tem até times aqui de futebol americano, de beisebol, que usam o neurofeedback para potencializar o cérebro e o foco daquele jogador em campo. Em campo, legal. Então, como que agora você se envolveu nisso? Como que você acabou? Você comentou meio um pouco da história da sua família. Bom, eu me envolvi nisso porque com mais ou menos 8 anos de casada, eu me vi numa situação onde eu estava tendo um pensamento de sair de casa com meus 2 filhos pequenos, e aquele pensamento eu gostei. Né? Eu gostei do pensamento. Eu saí de casa. E daí, quando eu sair de casa, significa que o marido ia ficar pra trás. Eu deixei bem claro com os 2 filhos. Então, eu pensei assim, bom, Senhor, se é tu, eu tô indo. E ela já falou que ela começou aí, né? De qualquer jeito. Foi exatamente isso. Eu lembro até hoje, eu tava na cozinha, né? Mulher normalmente tá na cozinha. E eu amo cozinhar. Então, eu pensei, bom, vou ter a certeza, né? Me ajoelhei do lado da minha cama, costumo fazer minhas orações, me ajoelhei. Eu disse, bom, Senhor, ou é tu, e eu levanto agora e vou. E se não é tu, me dá mais um gás aí, porque eu cheguei no meu limite. Entendi. Meu marido ele não era agressivo físico, mas ele às vezes era agressivo emocional ou psicológico, não, verbal. Entendi. Para vocês terem uma ideia, tá? Um pouco antes disso acontecer, eu tava chorando na cama, né? Porque tava lá sentada, né? Eu me lembro até hoje, eu encostada na cama chorando e ele chega na porta assim, eu falei assim, do jeito que tu me trata, nem parece que tu me ama, né? Chorando assim. Daí ele, claro que eu te amo. De onde tu tirou que eu não te amo?
Tu sabe pra tua cabeça que eu não te amo? Me disse esse jeito de falar que se ama. Ela falou, assim, a próxima vez você me dá um tiro no morro. Eu olhei assim, e realmente ele me amava. Eu sabia que ele me amava, mas não parecia, entendeu? Ele não me traía, ele não era, sabe? Mas ele tinha alguns comportamentos que eu não conseguia entender e deixava de fazer. Por exemplo, prometia coisas que não conseguia cumprir. Ele era um péssimo cumpridor, sabe? E alguns outros detalhes. Então, quando eu fiz aquela oração, eu só senti assim, ó, fala com a Débora, teu marido tem déficit de atenção, que na patologia médica é chamado de déficit de atenção. Então, eu fui falar com ela disse, teu marido tem, e é muito alto. Tanto é que eu fui fazer um exame com ele, de 24 questões, 19 ele tinha. Ele quase como... Gabaritou o teste de déficit de atenção. Daí fomos para um psiquiatra, que é o psiquiatra ou neurologista que daria o veredito, fomos lá, e ele disse, olha, teu marido tem sim. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, sério, do fundo do meu coração, porque daí eu sabia que não é que ele era desligado, ele não era isso consciente, entende? Não era intencional. Isso, não era ele. Né? É o que a patologia chamava de déficit de atenção. Isso tirava ele fora do controle. Entendi. Entendeu? Então, quando eu soube disso, né, eu fiquei extremamente feliz. E quando eu soube disso, quando eu fiz o questionário de 24 perguntas, estava lá um médico, eu vi um livro dele, e estava lá neurofeedback. E no livro, ele colocou que poderia até curar. Quem não gosta da palavra, né? Imagina eu. Cura pra todo mundo. Só que neurofeedback eu vi que só tinha nos Estados Unidos. Entendi. Naquela época, pelo menos, nunca eu tinha ouvido falar lá, procurei, não achei, no Google, né? E só tinha aqui. Então, quando eu cheguei aqui, ele ainda tomava Ritalina. Ele começou a tomar Ritalina, que é o remédio mais comum para quem tem déficit de atenção. Quando ele tomava Ritalina, eu chamava Santa Ritalina. Quando ele tá medicado, ele já tomou seu remédio hoje? Quando ele não tava com Ritalina, eu já dizia, amor, tu não tomou, né? Ele, como é que tu sabe? Mas a Ritalina era só pro dia, não era um tratamento. Entendi. Entende? Então, de repente, o correio não podia mais me mandar Ritalina, e eu disse, eu tenho que resolver isso. Então, um amigo meu, ele simplesmente disse, olha, eu tinha déficit de atenção e não tenho mais porque eu fiz neurofeedback. Palavras dele. Eu disse, eu quero isso para minha família. Então, eu tive a oportunidade de ir para uma clínica, onde a gente fez todos os mapeamentos, e eu fiz toda a minha família, tá? Até inclusive eu, porque eu estava no estresse extremo. Então, fizemos tudo, só que nós não tivemos um resultado tão satisfatório quanto o neurofeedback realmente pode dar. Por alguns detalhezinhos lá. Certo. Então, quando eu vi, eu queria estudar sobre isso. Porque é um tratamento caro. Na patologia normal, é chamado de tratamento. E é caro. E eu estava indo pela patologia normal. Então, eu pensei, não, eu quero aprender porque eu faço na minha família toda. E a forma como eu cheguei mesmo ao curso, né, a me profissionalizar nisso, foi mais uma vez a mão do Senhor. Porque eu fui procurar uma escola para eu poder estudar e só tinha em inglês. E de repente, quando eu vejo, uma aba estava aberta em português. E daí eu pensei assim, tem no Brasil. Daí eu fui falar com a pessoa falou assim, olha, a empresa é daí. Tem uma filial aqui, mas a empresa é daí. Daí eu fui falar com o dono, Peter Van Dusen, que é uma pessoa que eu sou extremamente grato a ele. E ele disse, ok, você pode fazer em português e eu te dou certificado daqui dos Estados Unidos. Então eu fiz todo o meu curso em português e ganhei minha certificação. Eu tenho certificação em português e em inglês daqui dos Estados Unidos. Uau, que legal. Então, assim eu cheguei à profissionalização do neurofeedback pela minha família. Meu marido estava com déficit de atenção, nós não tínhamos mais como trazer medicamento para ele. Minha filha, nesse estágio, ela já estava com depressão, tá? E meu filho tinha déficit de atenção, teve vários problemas na escola, e então isso estava atrapalhando demais. Quando eu fiz o neurofeedback neles, né, que normalmente você tem que fazer até 30 sessões para você ter um resultado melhor, quando eu fiz neles, meu filho tirou tudo A. No primeiro termo da escola que ele voltou
tudo. Ele nunca teve, acho que na vida dele, fazer tarefa era um sacrifício. Ele chegava em casa e dizia, filho, vai fazer tarefa. Mãe, já estou fazendo. Coisa que nunca tinha acontecido, entendeu? Coisas que nunca aconteceram, sabe? Que a gente acha que o filho é preguiçoso, acha que, né? Então, e a minha filha, com 3 treinos, né? Sessões de treino, ela saiu daquela condição que a patologia define como depressão. Então, só deixando uma coisa bem clara, né? Na verdade, o neurofeedback, ele é um treino que muitos médicos usam no tratamento que eles fazem com as pessoas de patologia. Para nós, treinadores de neurofeedback, nós não vemos como uma patologia, como uma doença, em sim como um mau hábito que o cérebro tem. Entendi. Então, aquilo que eles chamam de patologia lá das doenças, a gente vê como mau hábito. E hábito pode ser mudado. Exatamente. É treinado, né? Então é por isso que é bom deixar claro, né? Porque quando a gente pega... É uma das ferramentas que um psicólogo, né, ou um psiquiatra usaria para tratar qualquer patologia. Enquanto vocês, do lado que fazem o treino, percebem que isso é um hábito diferente. Para mim, esse hábito é só a gente treinar. Não importa o que você mandar, a gente está cuidando de hábitos. Isso. Para mim não me importa se a pessoa diz assim, mas eu tenho déficit de atenção. Déficit de atenção não me importa, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapeamento, e vou treinar o cérebro de acordo com o mapeamento, não pelo diagnóstico que alguém deu para ela. Entendi. Entendeu? Então, eu não trabalho com diagnósticos. Eu trabalho com o que o mapeamento me mostra do cérebro. Sim, normalmente bate com o que o médico falou. Exato. Sim, mas para mim não me importa. Eu tenho que fazer primeiro ter um diagnóstico para ir falar com neurofeedback? Não. Muito pelo contrário. Você só precisa ter o que a gente chama de queixas. De queixas. Legal. Então você fala, eu tô meio esquecido. Ultimamente eu ando meio esquecido. Aí às vezes eu saio na minha cozinha, chego na cozinha e falo assim, o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Começo a fazer meu homework, minha tarefa, e daqui a pouco eu já tô olhando o meu celular, né, e dispensei. Eu tô com essas coisas. Como que eu mudo isso? Aí você começa. É aí que nós começamos o neurofeedback. É aí que nós entramos com as queixas. Ou então a mãe fala, nossa, meu filho nunca consegue prestar atenção na sala de aula. Ou então ele não para quieto. Ou então meu filho está começando a ter vícios. Tá? Neurofeedback é excelente para vícios. Isso alimentar também? Também. Qualquer tipo de vício. Tá? O que nós temos que entender sobre o neurofeedback é que ele pode, sim, levar a pessoa a sair daquela condição de queixas que ela está. Mas, assim como um corpo numa academia, cada corpo responde diferente, sim, mais rápido, mais lento, e alguns, né, por mais que treina, nunca vai ter um corpo igual ao outro. Né? A mesma coisa é no neurofeedback. Então, pode, todo mundo vai se livrar de todas as queixas? Não, infelizmente, não necessariamente. Entendeu? Então, mas, com certeza, muita melhora vai ter. Entendi. Sabe? Ou até se livrar da queixa. Então, essa analogia da academia faz a pessoa entender perfeitamente. Porque, embora se todo mundo vai na academia, todo mundo tem um corpo diferente. Essa é a beleza de ser humano, né? Sim. Ser diferente. Então, embora a técnica seja a mesma, mas os resultados ainda podem ser diferentes. Estamos falando sempre de resultado positivo. Sim. É positivo, mas um vai ser mais 5, outro mais 6, outro mais 7, e aí vai. Eu já vi casos de a pessoa fazer um treino e já passar a dormir melhor. Já vi casos de pessoas fazer 28 treinos para passar a dormir melhor. Então, o corpo vai, por isso a gente fala 30 treinos, para também treinar bem aquele cérebro, que uma vez que ele está treinado, ele não volta ao hábito anterior. Então, com isso, aquele hábito permanece e a tendência é só melhorar. Porque uma vez que o teu treinador te ensinou como fazer as coisas na academia, depois você já sabe fazer e cada vez você se torna melhor, mesmo sem o treinador. Um upgrade, né? Cada vez que você faz um upgrade, esquece o que for para trás e vem a versão nova. É isso mesmo. Sabe o que é legal também? É o fator de que, hoje em dia, falando um pouco de patologias, né? Hoje em dia, é muita gente com autismo, com déficit de atenção, com depressão. E dentro da patologia está sendo muito visto que normalmente a depressão não é uma doença, e sim um sintoma.
Então, normalmente a criança está lá deprimida, está muito quieta, ou então, não, sempre, por exemplo, o caso da minha filha, ela sempre foi muito de ajudar em casa, ajudar todo mundo. De repente, a guria passou a preguiçosa, que é o que todo mundo pensa, vê, né? Aquela tá tão preguiçosa, e de repente, na patologia, ela pode estar com uma depressão e não com preguiça. Entende? O filho começa a ficar... Se ele não era preguiçoso, de repente começa a ficar... Né? Eu estou usando os termos chulos que a gente usa no dia a dia. Sim. Né? Então, pode ser que essa criança está com uma depressão. E a depressão, ela pode levar ao suicídio. E a gente vê isso muito aqui. Então, o que o neurofeedback vai fazer? Vamos agora sair da patologia. São as mesmas coisas que ela vai fazer, mas para nós não vemos isso como depressão. Para eles é uma doença, é o nome de uma doença. Certo. Tem o CID e tudo. Mas essa criança o cérebro dela está com maus hábitos. E esses hábitos nós podemos mudar com treinos. Entendi. Então, não importa quais são os maus hábitos que tem, o neurofeedback, ele pode mudar isso com treinos. E é legal pensar, porque se você parar para pensar, você acorda de manhã, mete o pé lá na cama, você acha que na tua cabeça tudo vai dar errado durante o dia. Mas se você começa a treinar, meter o pé lá, você vai, o dia bem passou, o dia começa e vai indo bem. Né? Você falou exatamente o que eu penso. Se você treina a sua mente, o seu cérebro, você vai ter uma resposta diferente a cada resposta que você vai ter durante o dia. Uma coisa legal é que pessoas que não possuem essas queixas específicas, que são fisiológicas, quando ela escuta um livro de autoajuda, ela consegue fazer. Quando a pessoa tem essas queixas, e são queixas são fisiológicas, ela não consegue fazer. Ela faz uma vez, faz duas, daqui a pouco para. Entendeu? Isso é legal. Porque o problema dela não é na mente, o problema dela é no cérebro. Os neurônios dela estão com maus hábitos. Entende? Então, e daí às vezes a gente pensa, aquele ali é fogo de palha, começa as coisas e nunca termina. Gente, ele não é fogo de palha, ele só precisa de uma ajuda. Entende? Não é um livro de autoajuda nesse caso que vai conseguir, vai resolver, entende? Porque é algo fisiológico. Então, é lógico, a gente tem várias linhas, pode tomar medicamento, tem nutrição, tem várias coisas que vai mudar aquilo. E realmente a alimentação pode mudar, só que a alimentação normalmente é muito restrita, que foi o caso do meu marido. Meu marido não queria saber de mudar dele com a alimentação. Eu fui pro lado da alimentação. Mas quem disse? Quem tem déficit de atenção ama doce, gente. É louco por doce. Quem disse que eu ia tirar o doce dele? A primeira coisa que eu tinha que tirar era o doce e o carboidrato. Morreu. Brasileiro, então. Acabou o marido. O que ela achou que ia ajudar só piorou. Ela falava, o cara, quando ela falou assim, parece até que você não me ama. Aí ele pegou e jogou a faca. Te amo sim, tá aqui uma facada. Na hora que eu falei isso, quem queria ir embora era ele. Que absurdo. Mas tu entende? Então eu tinha que ver uma opção que... E o neurofeedback foi a opção que realmente, hoje, ele come saudável, gente. Ele consegue comer saudável. Legal. Ele mudou os hábitos, ele mudou o estilo de vida dele, ele mudou a forma como ele me trata, é totalmente diferente. E ele conseguiu, como ele ainda tinha, nós estávamos fazendo neurofeedback, mas ele ainda tinha os hábitos, né? De falar às vezes um pouco mais áspero e tudo. Então eu lembro que uma vez ele olhou para mim e disse assim, nossa, eu falei assim, mamãe, pra que você tá falando assim? Ele, nossa, é assim que eu falava contigo? Eu falei, me abraçou, me pediu desculpa, coisinha mais fofa do mundo. Olha só. Porque ele conseguiu daí ver, você consegue ver o que não vê. Você não consegue ver. Infelizmente, essas pessoas que são consideradas, né, dentro da patologia, eles não veem o que eles fazem e também não percebem o que eles deixam de fazer que deveriam fazer. Entendi. Na cabeça deles, aquilo é a verdade. Então, eles não podem nem ser responsabilizados por uma coisa... Só que o déficit de atenção não tem uma face que defina ele. Certo, é o comportamento. Verdade. Então, muito fácil a gente dizer que é preguiçoso, é sem vergonha, sabe? Do que... ver pelo outro lado e tentar resolver o problema. Tentar entender o que está acontecendo na cabeça dele por trás daquela ação. É isso mesmo. Então, assim, como que é você falou do neurofeedback, né? Só tem duas perguntinhas antes. Como que isso ajuda os nossos imigrantes aqui? Essa parte que eu mais gosto. Gente, tem muita clínica de neurofeedback que aceita plano de saúde. Tá? Muitas clínicas. Aqui em Utah tem, no Brasil já tem,
Se eu não me engano, em Portugal também consegue também por planos de saúde, algo assim, tá? Então, porque eu sei que vocês têm bastante gente escutando vocês em tudo quanto é lugar do mundo. Tá escutando no mundo inteiro, até no Japão. Olha, e lá tem. Fechou, tá vendo? Fechou. Então, a parte boa é que você pode ir numa clínica dessa, de neurofeedback, então ele vai fazer uma avaliação, vai fazer, né, ver como é que funciona com o plano de saúde dele, e eles vão fazer o mapeamento e vão ver aonde ele pode treinar. Existem várias linhas no neurofeedback. A linha que eu escolhi trabalhar é a Brain Trainer, que é uma empresa que ela treina o cérebro como todo. Então ela vai direto nas fontes e vai indo, vai ramificando e vai trabalhando em todo o cérebro. É como se você fosse numa academia, por exemplo, eu percebo que eu tô com a minha perninha magrinha, eu quero engordar, não é meu caso, tá, gente? Mas eu quero deixar a perna mais bonita, mas o resto tá bom, vamos dizer, também não é meu caso. Mas, o que eu vou fazer na academia? Eu vou lá só treinar a perna? Não, você treina o corpo todo. Você treina o corpo todo. A Brain Trainer é assim que nós trabalhamos. Nós vamos na fonte, mas nós equilibramos tudo. Certo. E outra, nós trabalhamos no teu cérebro com o teu cérebro. Então nós não pegamos assim, ó, o normal foi estipulado que é esse. Então nós vamos agora deixar o teu cérebro normal. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que é um tratamento específico para a pessoa. É um treino específico para a pessoa. Isso, um treino específico para a pessoa. Para aquele cérebro. Então, porque cada cérebro é diferente também. Sim. Mas as clínicas, na maioria que tem aqui, normalmente eles vão treinar a perna. Mas, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Vão atrás. Quem tem plano de saúde, se você... mas eu não preciso. Vá. É que nem psicólogo que eu digo, né? Todo precisa. Exato. É bom para todo mundo. Mas o neurofeedback, ele pode potencializar todo... Vou derrubar isso aqui, gente. Não, você já viu duas vezes. Ele pode potencializar o cérebro e assim como ajudar. Deixa o mapeamento falar para você. Se você precisa ou não do treinamento. E se você pode só potencializar ou se você tem algum ponto que você realmente precise. Entende? E fiquem atentos com as crianças, porque a gente tem visto muito suicídio, né? Com crianças, principalmente. Criança, às vezes a gente só acha que eles estão preguiçosos, estão respondão, são agressivos, não são comportados. Gente, isso é sinal. Isso é queixas. Para nós são queixas. Quais são as tuas queixas? Meu filho me responde o tempo todo, não me obedece. Ele não vai virar um robô, gente, não se preocupe. Não é assim que agora eu vou lá ativar, ele vira um robozinho e ele tá tudo bem. Não. Mas ele vai acalmar essa agressividade. Ele vai ajudar aquele neurônio que não está conseguindo ver que você quer o bem dele, ele vai ajudar aquele neurônio a perceber que, peraí, quando a minha mãe fala isso, embora eu não goste, ela tá me ajudando. Né? Embora eu não aceite, não goste, eu vou tentar pelo menos me esforçar um pouquinho para fazer, e não aquela resistência total. Então, tudo isso o neurofeedback pode ajudar, até com crianças que estão na escola. Teve casos, né, falando de patologia novamente, teve casos de crianças com autismo, que agora está muito aqui nos Estados Unidos também. Muito. Então já teve casos de autismo, onde a criança com autismo ela teve uma excelente resposta. Uma criança de 4 anos, se eu não me engano, no Brasil, não falava, não andava, não dormia, não tinha vida social. E no primeiro treino, a criança passou a dormir, ela fala, ela anda, os pais têm vida social e a criança tem uma vida considerada, que a gente fala assim, normal, podem passear, e não tem mais aquele comportamento definido como, né, pela patologia como autismo. Então, o neurofeedback, ele é usado com médicos, né, nos tratamentos que eles fazem, e nós que somos técnicos em neurofeedback, nós usamos ele somente os treinos. Então, eu não preciso de diagnóstico de ninguém, eu não preciso, porque eu só vou treinar. Perfeito. Explicadíssimo. Então, aí, ó, galera de casa, neurofeedback. Se você quer eu acho que eu tô melhorar... com umas queixas dessas aí já. Pô, eu também comecei a pensar um monte aqui. Caramba, o que eu tenho aqui, gente? Preguiçoso, Dá pra tratar, porque o que ela falou, dá pra treinar tudo, né? Então, se você não tiver com problema nenhum, vai treinar. Você ainda vai ficar melhor aí. Exatamente. Então, sem problema nenhum. Eu já tô treinando na academia. Vai ficar bom. Agora eu vou treinar o cérebro também. Treinar o cérebro. Tá treinando o corpo, por que o cérebro não? Pois é. Exatamente. Se o cérebro manda no corpo. Muito bom. Então muito isso aí, ó.
Regina, eu tenho 2 perguntas muito importantes para você, que essa pergunta a galera de casa sempre espera, tá? Sempre nos nossos episódios, tá? Primeira é, qual que é o conselho que você daria para você mesma, sabendo o que você sabe hoje, há 7 anos atrás? Aquela Regiane que seguiu tudo que Deus foi falando para ela, vai embora, vai embora, vai embora, ela foi fazendo de tudo. O que é que você diria para ela, tá? E a segunda pergunta é 2 dicas para a galera de casa, que está se preparando para vir para os Estados Unidos, até para cuidar da mente também, cuidar dos neurônios. Então, qual que é o conselho que você daria para a galera de casa? Pensa na vai resposta. Treinando, vai treinando, aí a gente já volta contigo, tá? Exatamente. Agora a gente vai falar com os nossos patrocinadores. Muito bom, agora é hora boa, negão. Agora é hora boa. Agora é hora que todo mundo ganha crédito. Né? Exatamente. Agora é hora que todo mundo ganha crédito. Vamos negão, começar com escolhe aí com quem? Quem que você quer começar? Vamos começar pela Ipanema Costume Designs. Cara, Ipanema tá Costume Designs, que tá aqui, ó. Sempre com a gente. Nosso porta-copo. Aqui, ó, na Ipanema Costume Designs. Vou até puxar um zoom Ipanema aqui, que fez ó, o nosso que beleza, logo. Negão. Muito bom. Fez o nosso logo aqui, o logo que a gente tem na nossa parede, pulseira do relógio que eles também entregaram. A Ipanema está com a site gente novo, desde o começo, site novo, exatamente. Então só colocar lá na internet Ipanema Costume Designs, que eles estão entregando em todos os Estados Unidos e em todo mundo, tá? Os caras fazem ordem até para Dubai. Então... E tem Instagram deles aí, a gente sempre tem marcado eles, então... Isso aí, tá sempre lá na descrição do vídeo, vai estar a página deles. E é só colocar na internet Ipanema Costume Designs. E compra sua pulseira, tá chegando Natal aí, meu, já pode começar a comprar. Exatamente. Senão não vai ter mais. Natal, vai acabar. E quem mais, Fernando? Vamos de Water Walkers, Utah. Empresa que faz painel solar, limpa painel solar, limpa janela, power wash. Então já sabe tudo. Você já tá assistindo, a gente já sabe tudo. Entra no nosso Instagram lá e dá um salve, vê o que você precisa. Principalmente se você mora em Utah ou aqui perto aqui da onde a gente tá. E obrigado, Water Walkers, por estar com a gente desde o começo, assim também como a RS Eventos. A RS Eventos que faz o seu evento, faz o aluguel da louça, tá? Então eles alugam a louça, seja taça, prato, como que é aquele que fica embaixo do prato também, só lembrei o nome em inglês descanso agora. Lá? Fala inglês mesmo. O charger. O charger. Que fica lá, toalha de mesa, arranjo pra mesa, e o melhor de tudo, entrega tudo sujo. Tudo sujo. Todos os pratos, só comer pra deixar sua mesa bonita. Come, agrada a galera e deixa que exatamente. O pessoal da RS Eventos... Fez a RS Eventos, fez os eventos aí, ultimamente. Os eventos tava bom aqui, eu passei aqui, a comida tava boa, né? Comida boa, decoração boa também, RS Eventos. Show. E a quem mais? A Nitro? Temos a Nitro Nutrition. Então aqui, ó, aqui temos a Nitro Nutrition, que é a nossa patrocinadora desse mês, negão. Isso aí. Márcia, muito obrigado por estar com a gente, tá? A Nitro Nutrition, para quem não sabe, ela cuida da comida, do balanço e da sua vida. Então, ela te dá a comida que você gosta, o balanço que você precisa para viver bem. Então, isso aí. Vai estar aqui o nosso website, vai estar o nosso website, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar o link lá da Márcia, certo? E da Nutri Nutrition. Então, exatamente. A Nutri não está ainda no Brasil, ela está indo para o Brasil nos próximos, acredito que nos próximos meses, já estão com um projeto grande para chegar no Brasil. Então, você quer saber um pouco mais, entra no Instagram, conversa com a Márcia. A Márcia fala português, fala inglês e fala espanhol também. Tá? A Márcia é uma médica aqui nos Estados Unidos, então tem bastante conhecimento para poder te ajudar com isso. Nutri Nutrition. Então vamos fazer o nosso salve. Vamos pro salve aqui. O salve da galera. Quem que vai ganhar um salve hoje? A primeira pessoa é a Lucy. Lucy entrou no vídeo anterior, não do garoto de programa, mas no vídeo anterior da psicóloga. Agradeceu, falou que tava bacana. Obrigado por comentar. Isso é muito legal. É engraçado, né? Quando a gente não tinha o nosso canal, eu via uma galera falar, pô, é bacana, comenta, curte e tal, é importante pra gente. É importante pra caramba. É muito importante. Então, obrigado por estar aí comentando, obrigado, Lucy, obrigado por estar ajudando a gente com esse trabalho que a gente tem feito aqui. E também, Gisele, já tô lendo aqui sua lista, negão. É isso aí. Gisele também comentou aí, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Quem mais? E o
Juan também. Muito obrigado, Juan, por acompanhar, comentar nos nossos vídeos. E a Adriana Samuels. Eita. Adriana Samuels aí, um abraço, obrigado por acompanhar o vídeo aí e tamo junto. Perfeito. Não esquece de curtir, compartilhar, indicar, mandar o aviãozinho. Não sei se você reparou isso, foi o vídeo que teve, foi o Reels que teve mais visualização nossa, foi esse. Ah, é? Exatamente. Pessoal, vamos fazer isso aqui vamos virar, já que todo mundo tá falando, vou falar de novo. Isso aqui vai virar um esquema de pirâmide. Você que receber esse vídeo, você manda pra mais 2. Que manda pra mais 2. E que manda pra mais 2. E aí, no fim das contas, isso aqui vai chegar no mundo, hein? Isso aqui é utilidade pública. E vamos Boa, voltar, garoto! Então. Vamos voltar. Vamos voltar pra pessoa que tava treinando aqui? Exatamente. Vamos voltar a ver o que ela falou pra gente. 2 perguntas que você diria pra você mesma há 7 anos atrás. E 2 dicas pra galera de casa. O que eu diria pra mim mesma é... assista mais filme em inglês. Bota sua musiquinha em inglês. Porque eu cheguei aqui, pensava que sabia alguma coisa. E daí não sabia nada. O primeiro, how are you, que eu falei, a pessoa disse good, eu disse, que é isso? Cadê o I'm hi, thank you and you? Cadê? Excelente. Essa foi. Tanto é que no começo, né, eu tava lá, né, me esforçando e tudo, aí depois de um tempo meu filho assim, tava aí já na escola quase um ano, né? Mãe, você desaprendeu o inglês? Claro, eu nunca soube. Ele pensava que eu sabia. Eu tentava me virar, né? Então eu diria para eu me preparar mais no inglês, porque o resto realmente eu fiz conforme eu tinha que fazer. Entendi. Mas o inglês... O inglês ajuda, então, ó. O inglês ajuda. O inglês da escolinha não é o mesmo daqui. Não. A vida real é outra coisa. É só filme mesmo, é assistindo filme, é escutando música que é usada aqui, que vem daqui, então você começa a se familiarizar realmente da forma como eles falam. Sim. Em inglês lá não... Não, tanto é que eu costumo falar que eu cantava as músicas em inglês, mas era o inglês do Brasil. E agora, 2 dicas, Regiane, pra galera de casa. Eu já dei essas dicas pra muita gente. Então eu vou dar as mesmas dicas. Tá? Primeiro lugar, se você acredita em Deus, converse com Ele. Ele é o Deus disso tudo, Ele é o Deus da inteligência, Ele é o Deus do visto, Ele é o Deus de tudo. Então, primeiro, tenha certeza que é a vontade dele você vir para cá. Não que você não possa vir sem ser a vontade dele, mas com a vontade dele é mais fácil. Você provou aqui que é mais fácil. Você provou que é mais fácil. Então, você, né? E a segunda dica que eu dou realmente é, a partir do momento que você tem essa certeza, faça, sem medo. Sem medo nenhum. Só faça. Vá se orientando e vá fazendo. E as portas vão se abrir? Vão. Vai ser fácil? Não. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que vai ser possível. Então, eu já dei essa dica para muita gente desde que eu tô aqui. Muita gente que às vezes perguntava nos grupos, né? O que eu faço para chegar aí? Como é que eu faço? E eu sempre pegava eles no privado e dizia assim, você acredita em Deus? Acredito. Porque falar acredita é muito fácil, né? Eu dizia, se você acredita em Deus, você pega a sua família, do teu jeito, fala com Deus e pergunta se é a vontade dele de você vir para cá. Porque se for a vontade dele de você vir para cá, nada vai te impedir de vir, a não ser você mesmo. Então, eu dizia, a segunda dica é, a partir do momento que você sabe que é para vir para cá, só venha. Que ele vai abrir as portas, não vai ser fácil, vai ter provações, teve provações para mim. Teve um momento que eu cheguei a questionar de novo se ele tinha realmente, né, se eu tinha escutado errado, porque aconteceu algo bem grave no meio do caminho, que dizia assim, ó, tu não vai. E eu olhei para ele e falei, eu sei que tu pode, mas eu preciso saber. E logo, no mesma hora veio algo assim dizendo, sou eu, vá, continua indo. Então não se torna fácil, mas se torna possível. Bacana. Então tá aí, ó. Adorei. Adorei. 2 dicas excelentes. A gente sempre gosta muito de ter aqui no nosso podcast. A gente fala bastante também sobre Deus, né? Sobre a nossa crença, né? De que como que é importante, né? Às vezes eu me pergunto a mesma coisa. Eu sei que tem muita gente que não
acredita em Deus e eu fico desesperado porque eu não seria ninguém sem ele. Então eu falo assim, me desculpa, que bom que você tem uma outra fonte, porque eu só tenho uma. Que eu tenho confiado desde criança, e feliz que você tem outra fonte, né? Que você consegue confiar e consegue fazer as coisas acontecer na sua vida, porque na minha vida não aconteceria nada. Na minha perderia o sentido, né? Não teria sentido do que você vai fazer. Se não tem Deus, não tem... Você vai pra onde? Vai fazer o quê? Você vem pra cá do acaso... Você teria muito mais perguntas para fazer do que sabendo que existe um Deus. Apesar que tem muitas perguntas, mesmo sabendo que existe Deus. Sim, eu sabendo que existe. É porque, na minha opinião, é sempre assim, aumenta a sua capacidade de esperança, aumenta a sua capacidade de confiança, né? Porque a gente sabe que tem algo mais do que isso aqui, né? Tipo, a resposta, às vezes, que as pessoas estão esperando, queriam uma resposta mais complicada, mais elaborada para a crença de Deus. Mas a crença de Deus é a crença do mais, não é a crença do menos, o porquê. A resposta vai ser, porque tem mais. E ele é um pai amoroso, né? Ah, de fato. Ele é muito amoroso, gente. A hora que você começa a ter um relacionamento melhor com ele, você começa a conversar com ele, né? Não importa como você ora, né? Se você simplesmente eleva a sua voz para ele, se você chama ele, se você agradece a ele, faz os teus pedidos da tua alma, né? Aquilo que você deseja, ele vai responder. Ele vai responder. Talvez ele nos teste um pouquinho para ver se realmente a gente está disposto a fazer o que ele vai falar, ou estamos ali perguntando só de curioso. É isso mesmo. Mas a partir do momento que a gente pergunta, né, com um coração sincero, realmente querendo uma resposta e fazer de acordo com a resposta vem. E é muito mais fácil. Eu sempre falo assim, para que fazer sozinho? Se eu posso fazer com ele, gente. Eu penso, olha, eu sempre falo para meus filhos, ora, porque sozinho, claro que tu vai poder fazer, né? A gente fala sozinho, né? Sim. Mas com ele é mais fácil, mais possível, mais gostoso. Exatamente. E vai dar certo. Sempre vai dar certo. certo. Mesmo quando pareça que não, sempre vai dar certo. Exatamente. E se você faz sem ele, às vezes parece que vai, mas não dá. Vai. Boa. É isso aí. É assim. Então, assim digo que vai dar certo esse podcast. É isso, tá? assim. Vai dar certo, você dando curte ou não, vai dar. Mais pra frente você vai ver. Só para finalizar, pessoal, eu tô aqui para quem precisar, quem quiser fazer perguntas sobre neurofeedback, né? Se a pessoa foi em uma clínica, quer saber algo mais, o que procurar, o que esperar, o que, né, para não entrar em frias, porque em todo ramo vai ter frias, né? Com certeza. Então, é só me procurar no meu Instagram, eu vou conversar com vocês, porque a minha intenção maior em vir aqui, a gente conversou sobre isso, né? É ajudar quem fala português, né? Poder saber que tem algo mais que pode ajudar nas queixas que você tem de si mesmo ou de alguém que você ama. Salvou a minha família, o neurofeedback, eu falo de boca cheia, sou muito grata, salvou a minha família. Meu marido, eu amo ele de paixão. Hoje em dia o relacionamento que nós temos é muito melhor do que nós tínhamos antes. Eu sou mais feliz ao lado dele. E pode salvar muitas outras pessoas. Deixem o preconceito de lado, deixem as dúvidas de será que eu vou? Só vá, só me pergunte, me procure que eu vou estar aqui para vocês. Fechou, então apareceu na tela aí, enquanto ela estava falando, os contatos de Instagram para o pessoal te contactar. Vai estar no link na descrição do vídeo também, né, para o pessoal que quer ter mais informação sobre os treinos de neurofeedback e saber como podem melhorar a vida deles, né? Se tá bom, pode melhorar, se tá ruim também pode melhorar, ou seja, é só uma ferramenta a mais para melhorar a vida, pessoal. É isso aí. Bom, obrigada. Rejane, obrigado. Muito obrigado, Rejane. Muito bom. Agora começar a treinar a mente. Agora, exatamente. Gente, ó, para eles eu vou fazer um mapeamento diferente. Vamos aproveitar e dar um choquinho. E a gente termina aqui para tomar choque. Exatamente. Gente. Obrigado por ficar com a gente. Obrigado. E até mais. Até mais, galera. Não gosto de choque, não. Choque não.